O GitHub vai deixar de existir do jeito que a gente conhece? E eu falo para vocês isso de uma forma muito séria e muito honesta, e o que eu vou falar um pouco mais para frente no vídeo, eu não sei se eu vou me dar mal em estar falando isso de uma forma tão pública aqui, mas é uma coisa que aconteceu comigo na minha carreira e é um assunto muito importante, sim. E é extremamente importante a gente discutir isso aqui no canal. O que aconteceu é o seguinte, tá? Ontem, o CEO do GitHub, ele pediu demissão. E isso vai dar uma bela de uma mexida, tá? Lá dentro, porque muita gente não sabe, mas o GitHub, ele foi comprado pela Microsoft em 2018. E o GitHub, ele operava mais ou menos de uma forma independente, né? E isso é muito importante. E ele estava operando de uma forma independente até ontem, tá? É como se fosse uma empresa fora do grande grupo Microsoft. Só que com a saída desse CEO, agora é a Microsoft quem vai gerenciar toda a empresa. Eles não vão colocar mais um representante, um intermediário entre a empresa GitHub e a empresa Microsoft. Agora vai ser tudo dentro da Microsoft. Então, toda a direção agora do GitHub vai se reportar para a Microsoft, só que em especial por um time que eles chamam lá de internamente de Core AI, que é como se fosse um grande time de engenharia, mas onde o foco é na criação de ferramentas de inteligência artificial. Ou seja, o GitHub agora ele não vai mais ter uma liderança única, né? Levando a empresa para onde ela deveria ir por conta própria, né? Que está ali quebrando a cabeça todo dia, tentando fornecer novos serviços, novos produtos do interesse dos usuários, né, do GitHub. Agora eles vão ter que se alinhar com qualquer que seja o interesse da grande Microsoft, correto? Não dá mais para fazer coisas pequenas que agradariam o público do GitHub. Talvez não vale mais a pena. Agora tem que estar, para valer a pena, tem que estar alinhado com a grande Microsoft. E assim, para ser honesto, tá? Nada disso garante que o negócio vai pro buraco, tá? Mas essa mudança, ela me deixa um pouco nervoso, como eu comentei. Eu já vou falar sobre a coisa que me dá uma, não sei, até dá uma engasgada, mas eu realmente gostava da ideia do GitHub ser uma coisa mais separada, mais à parte, que tá ali no seu próprio mundinho, com seus próprios usuários, sabe? Sem aquela pressão corporativa, né? Que o negócio acaba virando, acaba entrando numa máquina, num rolo compressor, sabe? Muito assunto acaba sendo esmagado porque dane-se. E é exatamente disso, né? Desse rolo compressor, né? De um grupo maior comprando uma empresa menor, que surgem termos como o enshittification, que a tradução em português, eu vou falar e o YouTube vai, talvez, será que eu falo? Vou falar. Merdificação de um produto, tá? Um produto, ele fica... Agora eu vou usar um outro linguajar, tá? Ele fica mais... ele vai ficando pior. Vai sendo desmembrado. Vão sendo tirados recursos que antes usuários gratuitos podiam acessar. Sabe? Um monte de coisa para forçar você a fazer um upgrade. Eu não sei. Começa a ficar isso daqui, sabe? E eu não sei, começa a ficar uma porcaria. O produto, às vezes, ele é comprado até para pegar as pessoas que estão trabalhando lá dentro, né? Acqui-hire se chama isso, né? Você compra uma empresa para pegar as pessoas que estão lá dentro, nem só por conta do próprio produto em si, o que eu imagino que não vai ser o caso do GitHub. O GitHub por si só, caramba, ele deu a base para o treinamento de todas as inteligências artificiais que existem no mundo hoje, né? Os repositórios open source. Mas sinceramente, dado a todos os outros casos que eu pude acompanhar de empresas grandes comprando empresas pequenas, fica assim. Todo mundo sabe que fica assim. E eu amo o GitHub. Caramba, eu amo o GitHub assim, não consigo nem me lembrar por quanto tempo que eu amo esse serviço. Todos os meus repositórios estão lá. Eu ganhei muita coisa por colocar meus repositórios lá. Só tenho que agradecer o GitHub, mas eu realmente fico preocupado com esse movimento. Eu fico preocupado porque no passado, quando eu trabalhava no Pagar.me, quando ele foi adquirido pelo grupo Stone, que era um grupo muito maior do que o Pagar.me, a relação entre esses dois grupos de pessoas chegou uma época que ficou muito ruim, assim, muito, muito ruim mesmo. Tiveram estágios
extremamente agressivos entre como que o Pagar.me acreditava que as coisas deveriam ser feitas, né? O que e como, e também como que a Estônia acreditava que as coisas deveriam andar. E em nenhum momento eu quero dizer por isso que o Pagar.me era perfeito e a Estônia só que tinham coisas ruins. Não, ambas as empresas tinham coisas boas e ambas as empresas tinham coisas ruins. Clássico, configuração clássica. O problema não era isso. O problema era justamente só o choque entre duas culturas completamente diferentes. Até porque lá no Pagar.me a gente era meio doido. Talvez a gente tinha que ser doido para conseguir furar o barulho do mercado, sabe? Mas isso não se encaixava muito bem em alguns pontos com a Estônia. Então tiveram épocas ali que eu chegava até a comentar para certas lideranças do Pagar.me e até da Estônia que o negócio era tão complicado e atrasava tanto todas as coisas de acontecerem dentro, né, do grupo, que chegava uma época que eu nem me preocupava mais com a concorrência. Cara, concorrência era um assunto tranquilo de se resolver em comparação com as brigas internas, com as apunhaladas nas costas, com as rasteiras, que tudo isso não contribuía em nada para o crescimento nem da Pagar.me, nem da Estônia. Então, sinceramente, teve uma época que eu tive que não me preocupar com a concorrência para me preocupar com a concorrência interna. E isso é desastroso. Eu não sei como é que as coisas estão lá hoje. Eu espero que esse assunto tenha sido resolvido. Na época que eu estava lá, não tinham altos e baixos. Tinha uma época que estava muito massa. E era muito massa quando estava muito massa. Mas tinha épocas que... sabe? Nossa... Foi complicado. Entendeu por que eu estou, então, preocupado com esse movimento aí entre a GitHub e a Microsoft? De qualquer forma, aconteça o que acontecer, eu vou continuar te adorando. Você que chegou aqui até o final do vídeo é uma pessoa sensacional, tem meu total respeito. E deixa seu comentário se você também está preocupado com o Enshittification, que eu gostaria de ver a sua opinião para eu ver aqui que talvez eu possa estar maluco, mas eu acho que não. Então, a sua confirmação vai ser muito importante para mim. Tchau.